Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, o versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Nem te aparenterás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, temos o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a Vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 5, 1, 2, 3 e 4, com o título Idolatria das Nações, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos, neste momento, ao vivo para as rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo, o Poder Alfa, e também para o Instagram, para a fanpage do Jesus na Rua e para o YouTube. Eu quero agradecer a vida de vocês neste dia que se chama hoje, nesta oportunidade de estarmos aqui para trazer essa palavra. Meus queridos, nós temos vivido tempos que não são muito fáceis. Nós estamos vivendo dias que estão sendo muito difíceis. Não porque nós somos fracos, não é por isso. É porque o amor de muitos está esfriando. O amor daquelas pessoas que antes eram operosos praticantes da palavra, hoje eles são pessoas que não praticam mais a palavra. São pessoas que estão esfriando na sua essência. Infelizmente, nós tivemos líderes que, assim como esse povo de Israel, que vamos ver agora em Deuteronômio 28, aliás, Deuteronômio 7, versículo 5, 1, 2, 3 e 4, nós vamos ver uma lista, meus queridos, uma lista macabra. Me parece que no versículo 2, nós vamos ver essa lista macabra de situações de pessoas que estão aqui. E hoje essas pessoas estão aqui? Sim, estão. Por quê? Porque essas pessoas são aquelas pessoas que o povo de Deus não combateu. Pelo contrário, se juntou a eles para que eles estivessem juntos no meio do povo de Deus. Amém, Márcia? Bom,
Boa noite, como é que você está? Tudo bem, senhor? Ah, tranquilo, tranquilo. Graças a Deus. A palavra de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 5, 2, 3 e 4. E o título é Idolatria das Nações. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Amém? Amém. Márcia, nas vírgulas deste versículo, Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas. Amém? amém. Meus queridos, a idolatria das nações. A idolatria das nações, meus queridos, não aconteceu só na época da escrita do livro de Deuteronômio. Não. Hoje nós temos a idolatria das nações. A idolatria, hoje nós temos dentro das cidades, né, tribos que nós gentilmente ouvimos serem chamadas de tribos urbanas. São nações, nações que estão dentro das cidades, nações que estão vendo e vivendo dias de muita dificuldade. Por que muita dificuldade? Porque estas nações são nichos de pessoas que têm um entendimento diferente da palavra. Eu estou falando para crentes, para homens, mulheres e crianças crentes. Nós tivemos um problema aqui no Brasil, sobretudo ali no Rio de Janeiro. Hoje eu fui informado, né, que uma criança de 9 anos foi alvejada com um tiro e o pai desesperado, a mãe desesperada, a família desesperada. Mas isto é o que acontece quando nós não estamos no local, no lugar que Deus nos coloca. Meus queridos, as nações estão fazendo isso hoje. Ué, apóstolo, o senhor falou de tribos urbanas e está falando de nações? Sim. Vamos entender uma coisa. Há dois tipos de povos na Bíblia: o judeu e o gentil. A nação a que eu estou me referindo são nações gentílicas. Aí, desses dois povos, Deus fez o terceiro, que é a igreja. Por que as pessoas estão indo para o mundo receber em si mesmo a ignomínia do mundo? Porque eles não querem estar debaixo da batuta do nosso Deus. Eles não querem ser um conosco, com o nosso Deus. Eles querem ser aquelas pessoas que são difíceis de lidar. Elas preferem assim. A pergunta que não quer calar do Diário da Fé é essa: como você, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, está se portando? Amém? Amém, glória a Deus. E cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Amém? Amém. O que significa isso, meus queridos? Significa que eu queimarei os seus bosques e queimarei as suas imagens de escultura. As esculturas naquele tempo, meus queridos, eram feitas de madeira, e o bosque era de onde eles tiravam a madeira para fazer as esculturas. Por isso que ele diz que vai queimar.
Amém? Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Quando Amém. o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, ao qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Amém? Amém. Este versículo, meus queridos, ele é um divisor de águas. Por quê? Porque Deus vai numerar e nomear 7 nações, que aqui são nações lá que estão no local onde o povo de Deus vai receber por possessão de Deus na terra. Mas nós vamos entender uma coisa muito interessante, muito simples, meus queridos. O que é muito simples e também interessante? É que nós vamos ver nós refletidos nessas 7 nações. São atitudes, são povos, são formas de agir que serão enumeradas aqui. São formas que Deus irá quebrar para nós? Não. Deus não vai destruir esse povo. Por que ele não vai destruir? Porque nós é quem temos que vencê-los na vida. Nós é quem temos que vencer esses povos, meus queridos. Esses povos, eles estão dentro de mim e de você. Eles estão nos dando da força que nós damos a ele, eles nos dão de volta. E, Márcia, qual é o primeiro povo que nós vamos vencer? Os heteus. Amém? Perfeito. Amém, amém. Meus queridos irmãos, nós vamos vencer os heteus. Qual é a característica deste povo heteu? A principal característica desse povo, meus queridos, é que eles tinham os postes ídolos, ou seja, uma coluna onde eles colocavam o ídolo em cima. E eles adoravam esses ídolos como todas as outras nações. Agora, na vida do cristão, o que é o heteu? Perceba que o final do nome tem eu. Então, é em mim e em você que está esse povo, que está este sentimento, que está esta oportunidade. A família, dentro do recesso do lar, cultiva esses ídolos. A exemplo de Rebeca, que roubou os ídolos do clã do pai dela. Nós herdamos dos nossos pais estes postes ídolos. Como assim? Tudo que nós temos hoje na nossa vida, meus queridos, nós herdamos dos nossos pais, dos nossos significantes, aquelas pessoas que tinham importância para nós. E este primeiro povo é o povo heteu, que na sua essência eles se fechavam contra os outros povos, a exemplo de todos os 7 povos que estão ali, todos os 6 povos.
E o 7, meus queridos, é um número emblemático na Bíblia. Por que assim? Porque ele significa a plenitude de todos os povos representada neste número e nestes povos que nós vamos discorrer agora. Os heteus, meus queridos, eles tinham uma prática repugnante na presença de Deus, que é a prática de, assim como é comum a todos os povos, os eus ali, eles tinham a prática de sacrifício humano. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Os heteus e os girgazeus e os amorreus. Amém? Amém. Agora nós vamos ver dois povos. Os heteus, os girgazeus. O que esse povo girgazeu? Eles viviam na planície. E eles tinham algumas características que, para nós, hoje, né, e para a época deles, eles tinham as práticas repugnantes que Deus não estava mais suportando esse povo. Girgazeu, meus queridos, eles tinham a prática. Nós vamos enumerar as práticas que todos tinham, mas cada um deles tinha uma prática que era mais evidente. Por exemplo, todos eles faziam sacrifícios humanos, mas os girgazeus, eles faziam sacrifícios de crianças. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E os amorreus e os cananeus. Amém? Amém. Os amorreus e os cananeus. Cananeus, meus queridos, são os jebuseus. Esse último povo é jebuseu, Márcia? Não, amorreu o último vai ser jebuseus, mas eu falei certo, agora os amorreus e os cananeus. Os cananeus, eles ocupavam onde hoje, ou na época de Jesus Cristo, era Canaã. Os girgazeus, eles têm, e os cananeus, meus queridos, eles têm uma prática repugnante na presença de Deus, que é o sacrifício de crianças recém-nascidas. Eles têm um deus cananeu que é Baal-Zebub, ou Baal-Zebu. E eles sacrificavam os filhos deles a este deus. E tem uma outra situação. Na Inglaterra, nos tempos de hoje, tem uma imagem desse deus com as mãos estendidas, igual tinha lá na época de Deuteronômio, na época da escrita de Deuteronômio. Ele está com as mãos estendidas e um fogo embaixo da estátua de bronze. E as crianças eram assadas, queimadas, literalmente ali nas mãos desse Deus. E uma outra situação. Hoje, há aquelas bandas de rock, aquelas bandas inglesas e bandas brasileiras, e do mundo inteiro, eles vão lá para adorar esse Deus e colocam nas mãos desse Deus, lá na Inglaterra, para que a letra da música seja queimada na mão dele, para que eles façam sucesso. Meus queridos, as nações hoje continuam fazendo as mesmas práticas, continuam fazendo as mesmas coisas.
Você, dentro da sua família, você tem combatido o bom combate da fé, como diz Paulo? Tem combatido essas práticas? Sim, porque quando uma jovem se arruma e vai para uma balada e lá fica com várias pessoas juntas ali dançando e festejando a carne ali e depois vai ter relações sexuais dentro de um carro, num motel, seja lá onde for, ela está adorando a quem? É preciso que o pai e a mãe estejam sóbrio e vigilante dentro da casa, dentro do recesso do lar. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Amém? Amém. Os perezeus, os jebuseus e os heveus. Meus queridos, nós vamos nos ater aos jebuseus. Por que os jebuseus? Por um motivo simples. Jebus é Jerusalém. Aí é, apóstolo, é. O local de habitação dos jebuseus é o local Jerusalém. E a prática repugnante desse povo, meus queridos, era todo tipo de idolatria. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos, hoje não, já tem muito tempo que foi descoberto isso, nós temos umas pessoas que têm uma prática de fazer sexo com árvores. Eles tinham essa prática repugnante. Ele tinha uma prática de se entregarem, né, para serem mortos, né, em adoração a um Deus. Aqueles que tinham o entendimento já, uma pessoa grande, eles se entregavam. Assim como os vikings também tinham essa prática, os jebuseus tinham essa prática. Meus queridos, a pergunta que não quer calar é essa. Você tem feito sacrifícios de tolo nos dias de hoje? Porque esse sacrifício que os jebuseus faziam era sacrifício de tolo. Era sacrifício que não levava a lugar nenhum. Porque Deus diz, na sua grande misericórdia e infinita sabedoria, que sacrifícios não quiseste, mas um corpo me preparaste. Se referindo a Jesus Cristo. Quando nós temos esse entendimento, meus queridos, nós conseguimos trazer à existência, na vida comum do lar, na nossa família, todas as coisas que Deus nos dá para adoração. Que objetos são esses? Não são objetos, são pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a quem nós devemos adorar. Nós devemos cultuar a Deus. Está escrito lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 1. Este é o vosso culto racional. Nós temos que ter um culto racional, meus queridos, pela razão, porque nós queremos fazer. E não aquela coisa engessada, de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós precisamos, meus queridos, dentro do recesso do lar, trazer à existência, na nossa família, o ensino, a prática de ensinar aos nossos filhos.
Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Amém? Amém. Meus queridos, são 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que você no dia de hoje. Os Zeus, eles sempre vão estar na nossa vida. Vamos entender agora, pegando só os Zeus de cada povo, de cada prática, de cada situação. Meus queridos, os sete eus, vamos enumerar pelo menos 3 deles. Sentimento de autocomiseração, auto-eu. Sentimento de que eu não posso ser vamos colocar assim, eu não posso ser questionado. Terceiro eu. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Quarto eu. Eu não posso lhe ajudar. Quinto eu não posso fazer o correto de Deus. Sexto eu não quero ir à igreja, à comunidade. Sétimo eu não me importo com a sua dor. Meus queridos, estes 7 eus que nós enumeramos aqui, e cada pessoa tem uma lista pessoal, né, pelas práticas que tem dentro da casa dele, dentro da empresa, enfim. Cada um tem uma lista de 7 eus. Mas tem uma coisa que é comum a todos, né? O sentimento de autocomiseração, meus queridos, é aquele que eu tenho pena de mim mesmo. Ah, coitado de mim, porque as pessoas não gostam de mim, as pessoas não vêm comigo, não me ouvem. Este é o pior. Todos eles são muito ruins, cada um na sua individualidade. Mas quando eu tenho o sentimento de autocomiseração, de ego crescido, eu vou apagar a lâmpada das pessoas que estão ao meu redor, em detrimento de mim, para que eu seja enaltecido. Isso é dentro da igreja, meus queridos. Quantas pessoas não tem dentro da igreja que a única palavra que presta é a dela? Só ela tem a revelação de Jesus Cristo. Só ela tem as revelações. Só ela tem uma oportunidade de fazer as coisas. Quantas igrejas não são igrejas, casas, que os irmãos de sangue é quem prevalece, os filhos é quem são os pastores, as diaconisas, as pessoas que vão trabalhar para Deus. Então, nós temos muito, meus queridos, de igrejas familiares. Isso está errado, apóstolo? Olha, não é a maneira correta de se fazer. Por quê? Por um motivo simples. Porque toda vez que nós não ouvimos a palavra de Deus, nós vamos pagar algumas coisas, alguns preços. Vai, apóstolo, você está dizendo que a gente paga preço? Sim, paga sim. Você vai viver uma vida desequilibrada quando acontece isso. E esta é uma dificuldade muito grande.
para o Filho de Deus no dia que se chama hoje. Amém? Aleluia, apóstolo. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, farás ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, essa oportunidade que Deus está colocando para você, que você as destruirá. Você as destruirá. Então, se você vai as destruir, é porque Deus está com você. Deus está trazendo na essência essa oportunidade de você ter condições de destruir os eus que afligem a sua família. Os eus que estão na vida do povo que se chama pelo nome de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando de nós destruirmos estes eu, Senhor, e sermos libertos desta atitude, dessa forma equivocada de agir, de pensar, na minha vida e na sua vida, meu querido irmão. Márcia, faça a leitura do último. Faltam 3. Nem te aparentarás com ela, nem não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Amém? Amém. Olha só, você não vai se criar vínculo de parentesco com esses eus. Você não entregará suas filhas e nem seus filhos para que eles tenham relacionamento com esses eus. Aqui a palavra está se referindo às nações, mas nós estamos nos referindo à forma equivocada de viver dentro da igreja, da comunidade cristã equilibrada. Você não dará seus filhos para eles criarem esses eus como bichos de estimação. Mude, meu querido, mude a história da sua família através da vida cristã equilibrada. Busque onde você está cultivando o eu, o ego, e coloque na presença de Deus e Deus te libertará. Amém, Márcia? Amém. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Amém? Amém. Olha só, nós temos tido pessoas, meus queridos, que têm morrido antes do tempo. Por quê? Porque eles estão adorando a sua própria imagem. Eles estão adorando a deuses feitos por mãos humanas. Eles estão adorando a situações que são criadas pelo inimigo de nossas vidas aqui na Terra. Para quê? Porque eles não têm o entendimento e o discernimento daquilo que Deus está fazendo no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que se chama hoje em nossas vidas. Pela oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando de, no recesso do lar, Senhor, nós termos uma palavra que vem nos dirigir, nos levantar e nos libertar, Pai, para que as nossas famílias, Senhor,
sejam um ponto de encontro de filhos de Deus, agradecendo e engrandecendo o nome de Deus. Pai, hoje, Senhor, eu oro pelas famílias, para que as pessoas recebam de Deus esta oportunidade de, no recesso do lar, no seio da família, eles conseguirem, Pai, pregar a palavra tranquila, a palavra simples, mas acima de tudo, meu Pai, eles demonstrem através da ação deles, Senhor, que eles servem a um Deus vivo e que os ajuda nas suas fraquezas. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Aleluia.